Hoje falaremos sobre os fármacos que atuam na transmissão colinérgica. Segue comigo nesse vídeo para você entender esse assunto. E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os fármacos agonistas muscarínicos. Antes de começarmos, vou dar uma pequena relembrada naquilo que nós abordamos no vídeo anterior e também vou falar um pouquinho sobre os receptores que nós já abordamos, ok? Não se esquece, bota o dedo no joiômetro, se inscreve no canal e recomenda para os seus amigos que estão precisando de ajuda na disciplina de farmacologia. Sem mais delongas, vamos direto para o assunto. Então olha só, gente, na aula passada eu mostrei para vocês toda a rota de síntese da acetilcolina e disse para vocês que depois que ela é liberada, ela vai atuar nos receptores nicotínicos ou muscarínicos, dependendo do local. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre os nossos queridos receptores muscarínicos. Não vamos abordar aqui os receptores nicotínicos, ok? Muito bem, então. Apenas para lembrar, temos 5 tipos de receptores muscarínicos, que são os M1, M2, M3, M4 e M5. Essa tabela está na aula anterior e ela vai te ajudar muito a estudar, ok? E aí então nós já vamos direto para os fármacos que são considerados agonistas muscarínicos. E o primeiro de todos os fármacos, que não é exatamente um fármaco, né, que nós vamos considerar o agonista muscarínico principal, é a acetilcolina. Fábio, mas por que nós não podemos utilizar a acetilcolina como fármaco? Boa pergunta essa, muitos alunos me fazem essa pergunta ao longo das aulas de farmacologia que eu ministro nas faculdades em que eu trabalho. Então vamos lá. Por que a acetilcolina não pode ser utilizada como fármaco diretamente? Primeira coisa, a absorção dela seria muito difícil, só por isso já não seria fácil utilizar a acetilcolina. Segunda coisa, muito importante também, a acetilcolina ela tem muitas enzimas que degradam ela no organismo. Nós já estudamos a questão da acetilcolinesterase, né, que é a chamada colinesterase verdadeira, mas nós temos também a pseudocolinesterase, que é a butirilcolinesterase, né, que é chamada de colinesterase falsa, pseudo, né, falsa, ok? Então essas enzimas degradariam rapidamente a acetilcolina e não daria para ela ser utilizada como um bom fármaco. Por isso nós temos então os fármacos como betanecol, carbacol, metacolina e pilocarpina, que são ou já foram utilizados como fármacos, ok? A acetilcolina é agonista de todos os receptores muscarínicos. Por quê? Porque ela é um neurotransmissor endógeno, então por isso ela atua em todos os receptores muscarínicos, certo? E fim de papo, não tem muito o que falar sobre ela. Já o betanecol não é um neurotransmissor endógeno, porém ele tem afinidade e atua em todos os receptores muscarínicos, ou seja, o xizinho aqui está mostrando para vocês que o betanecol atua em todos os receptores muscarínicos. Já o carbacol não atua nos receptores M2. Onde que eu tirei essa informação? Se você quer saber onde que um fármaco atua, o melhor local para você ir é na IUPHAR, International Union of Pharmacology, no site da IUPHAR, que eu vou deixar no link, o link dele aqui na descrição, e aí lá você pode verificar qual fármaco atua onde, ok? Muito bem. Voltando aqui, o carbacol ele não é um bom agonista muscarínico tipo 2. Por quê? Ele não tem afinidade pelo receptor, ele não atua nesse receptor. Temos também a metacolina, que já foi utilizada, ela é agonista de todos os receptores muscarínicos, certo? E temos a pilocarpina, que segundo a IUPHAR, ela é considerada um agonista parcial em todos os receptores muscarínicos. Vamos falar um pouquinho sobre os usos desses fármacos e eu não estou querendo ficar enrolando vocês aqui, pelo contrário, né, vamos falar diretamente aí dos usos. Eu nem vou entrar no mérito se é um fármaco que é derivado de amônio, se não é, isso aí é um conteúdo legal para quem faz farmácia e química farmacêutica, é assunto para outro vídeo, ok? Muito bem, então. Usos, agonistas muscarínicos. Redução da pressão intraocular. Já foram muito utilizados. Porém, hoje é importante que vocês saibam que existem fármacos melhores para esse fim, né? A gente tem ali os agonistas de prostaglandina, latanoprost, entre outros, que são muito mais efetivos para esse fim. Mas ainda assim eles podem ser utilizados para o tratamento, principalmente em emergências, né, para redução do glaucoma, ou seja, para redução da pressão intraocular. Glaucoma, gente, é a principal causa tratável de cegueira no mundo.
Então, para evitar que uma pessoa fique cega, se ela tem glaucoma é só tratar, diminuir a pressão intraocular, ok? O que eles fazem? Eles fazem o quê? Relaxamento do músculo ciliar, ativação do músculo constritor da pupila e facilitam a drenagem do humor aquoso. Todos esses eventos juntos vão diminuir a pressão intraocular. Isso vai evitar que ocorra diminuição do campo visual do paciente e deformação do nervo óptico. E aí o nosso querido paciente não vai ficar cego se ele tratar. Entre os fármacos aí que tem esse uso, né, já foram utilizados tanto o betanecol, quanto o carbacol, quanto a pilocarpina, ok? Muito bem. O betanecol, ele também é utilizado como auxiliar no esvaziamento da bexiga. Então, algumas pessoas que têm retenção urinária, elas têm hipotonia da bexiga. Até vou escrever aqui, né? Hipotonia. O que é hipotonia? Olha, gente, hipo, menos, né? Tonia, a gente vem de tônus. Tônus o quê? Toda vez que nós falamos em tônus, né, a gente pensa principalmente no tônus muscular. Poderia ser outro tônus, né, mas a gente pensa principalmente em tônus muscular. Alguns pacientes, principalmente devido à idade, eles têm aquilo que nós chamamos de hipotonia da bexiga, ou seja, diminuição do tônus da bexiga. Ele não consegue fazer uma contração muscular adequada para o esvaziamento correto da bexiga. Por esse motivo, então podemos utilizar o betanecol. Ele vai aumentar o tônus da bexiga, facilitando o esvaziamento. Ele tem outra ação também, que é a redução do tônus do esfíncter urinário, ok? Então, para isso, para esse fim, o betanecol pode ser utilizado também. Poderíamos utilizar pilocarpina ou outros fármacos? Olha, gente, não é muito legal utilizar pilocarpina ou outros fármacos, principalmente em função da absorção. O betanecol, ele pode ser administrado por via oral e tem uma absorção muito boa, ok? Existem outros usos desses fármacos? Sim, a pilocarpina pode ser utilizada no tratamento da xerostomia, né? E tem uma síndrome chamada síndrome de Jorgen, né? Não sei se é exatamente assim que fala esse nome. Se você souber como é que fala, coloca aí nos comentários. Mas essa síndrome, ela está relacionada a duas coisas, né? Quais são essas coisas? Diminuição da secreção lacrimal e salivar. Então, o que muitas pessoas fazem? Elas podem utilizar produtos à base de pilocarpina, tanto no olho quanto na boca, para melhorar a secreção, tanto da lágrima quanto da saliva. Essa síndrome de Jorgen, né, ela é uma síndrome que acontece principalmente em mulheres. Elas são as que mais sofrem, inclusive eu tenho uma colega que sofre com essa síndrome, né? E a pilocarpina acaba sendo a principal forma de minimizar esses sintomas, correto? Tranquilo? Tem uma outra curiosidade que eu vou contar para vocês aqui, até vou voltar aos slides e vou contar aqui sobre a metacolina. A metacolina é utilizada para alguma coisa? Olha, pessoal, não. Atualmente a metacolina não é utilizada para nada. Existia um teste que era feito, que era o teste de asma, que era feito em alguns pacientes para detectar se eles eram asmáticos ou não. Então, o que se fazia? Dava uma dose de metacolina para a pessoa para observar a broncoconstrição. Esse teste é muito, muito perigoso e por isso ele não é mais utilizado, ele não faz mais parte dos protocolos, ninguém mais vai falar nisso. Ele era feito com a administração concomitante de antagonistas muscarínicos e beta-agonistas beta-2 adrenérgicos. Mas é um teste muito perigoso que hoje ele não é mais feito, né? Não faça esse teste, nem por brincadeira. Se a pessoa for asmática, ela corre até risco de vida, ok? Então não é legal fazer esse teste. Muito bem, voltando aqui então, né? Passamos aqui dos usos dos agonistas muscarínicos. Agora nós vamos pegar e falar um pouquinho sobre os efeitos indesejáveis desses fármacos. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Esses efeitos indesejáveis, eu estou falando principalmente pelo uso sistêmico. E o que é o uso sistêmico? É quando a pessoa usa de forma interna,
seja por injeção, seja por ingestão oral, sublingual, enfim, que nem é o caso de todos aqui, mas uso sistêmico é quando a pessoa está usando de forma interna, ou seja, ela está tomando isso aqui e isso está chegando até a grande circulação dela. Tá bom? Por que eu estou fazendo essa diferenciação com vocês? Uma pessoa que utiliza a pilocarpina, carbacol ou betanecol, qualquer um deles que seja, para o tratamento do glaucoma, dificilmente ela vai ter um desses efeitos indesejáveis. Por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque a absorção no olho é muito reduzida, ela é muito fraca. E o segundo motivo é porque esses produtos são extremamente diluídos. E a mesma coisa eu poderia dizer para você de uma pessoa que utiliza isso aqui para o tratamento da xerostomia. Também, por ser muito diluído, a absorção é muito baixa e praticamente não teria problemas. Mas agora, uma pessoa que utilizar esses fármacos por uma via que ela tem absorção, via oral, como é o caso do nosso pacientezinho ali que está com problema de retenção urinária. Ou, como era o caso da utilização da metacolina para o teste da asma. Aí sim essas pessoas podem ter o quê? Diminuição da frequência cardíaca. A acetilcolina não causa diminuição da frequência cardíaca? Os agonistas muscarínicos causarão diminuição da frequência cardíaca. Aumento da motilidade gastrointestinal. Isso pode causar cólica e até diarreia em alguns casos. A acetilcolina não aumenta a motilidade gastrointestinal. Lembra que eu falei para vocês da historinha lá que quando a pessoa come precisa da acetilcolina para aumentar a motilidade gastrointestinal e fazer digestão mecânica? Então, isso pode acontecer. Aumento das secreções sudoríparas, lacrimal e brônquica. Então, olha só, vai ter um aumento da secreção brônquica e isso pode dificultar um pouco a respiração. Aumento da secreção lacrimal, aumento da secreção sudorípara, aumento da secreção salivar também. E esse aumento da secreção brônquica pode levar também a broncoconstrição, uma possível dificuldade respiratória. Correto, pessoal? Utilizamos os mesmos livros de sempre, né? Hang Daily, Farmacologia, Katsung, Farmacologia Básica e Clínica e, claro, a Bíblia Azul da Farmacologia, né? As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal e toca no joiômetro, tá bom? Porque daí isso vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é bom e que muitas pessoas podem se beneficiar dele. Obrigado e até a próxima aula.